Marcos 5, 25 a 34. Assim diz a palavra da verdade. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Nosso Senhor Todo-Poderoso, eu louvo o teu nome por essa palavra bendita, que uma simples leitura já nos edifica muito, mas nós aprendemos nas parábolas de Jesus a tirar muito mais da Bíblia para também dar. Por isso eu quero que o Senhor me ajude a tirar muito do texto, apesar da Escritura ser um oceano tão vasto, que os meus poucos baldes que tirarei jamais poderiam esgotá-la e esgotar também este texto. Por isso me ajude, para que eu tire muito, para dar muito aos teus servos. Me ajude a ser fiel, para que nós nos maravilhemos de Cristo, para que nós possamos vê-lo tão nitidamente, que o toquemos pela fé, como esta mulher hemorrágica. Abençoe para que Cristo seja real nas nossas vidas, para que a fé seja uma realidade subjetiva, ou seja, dentro de cada um de nós, e transpareça numa realidade objetiva, ou seja, fora de nós. Nos ajude. Abençoe para que a tua igreja volte para Cristo hoje e sempre, e abençoe para que de tal maneira a tua palavra seja exposta, que somente o teu nome receba a glória que lhe é devida. Como disse o salmista: não a nós, mas ao teu nome dá glória. Que assim seja. E por fim, eu imploro o perdão dos nossos pecados. Senhor, quantos estão perdendo o privilégio de congregar nesse dia? Quantos estão perdendo o privilégio de ouvir a tua palavra? Que o Senhor tenha misericórdia e faça com que o teu povo sinta, como salmista, os desejos santos dos teus atos, o desejo santo da tua palavra. Por favor, eu sei que eu não mereço isso, sei que a tua igreja não merece isso, mas nos abençoe. É no nome de Jesus que eu lhe imploro.
Amém. Meus irmãos, como disse, essa sessão de Marcos que nós estamos expondo traz lições sobre a fé, mais propriamente dito, sobre o objeto da fé, que é Jesus Cristo. No entanto, a temática da fé está aqui muito presente nesses textos. Na semana passada, na nossa introdução, eu mostrei que a fé não é um salto no escuro, que a fé se baseia de fato em realidades seguras, verdadeiras. E hoje, na nossa introdução, quero mostrar-lhes que a fé supera inúmeras barreiras para tocar a Cristo. A fé, sobretudo, nos faz superar o nosso próprio ego, as nossas próprias soluções. Por isso os puritanos costumavam usar uma figura sobre a fé, a qual eu gosto muito. Eles diziam que a fé tem duas mãos. Com uma você retira toda a sua roupa da justiça própria, da tentativa de resolver os seus problemas com o seu próprio braço, com a sua própria força. E com a outra mão você se veste da justiça de Cristo, do poder de Cristo. E é justamente isso que nós vamos ver nesse texto nessa noite. Alguém que se despiu das suas capacidades, das suas maneiras de resolver o problema, e vestiu-se da única maneira correta de resolver o problema, que é Jesus. Antes de vermos esta realidade, lembre-se que o capítulo 5 de Marcos está respondendo o último versículo do capítulo 4, que dizia: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, o capítulo 4 fecha com uma grande pergunta: quem é Jesus? O capítulo 5 quer que nós entendamos quem é Jesus, para crer no Jesus de maneira corretamente, ou seja, de maneira correta, crer nele verdadeiramente, que era o problema dos discípulos, a sua falta de entendimento espiritual, a falta de fé. Por isso Marcos mostra no capítulo 5 que Jesus é aquele que nos salva do domínio do pecado e de Satanás, que Jesus, sendo o Filho de Deus, tem poder sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, e que Jesus, portanto, sendo o Filho de Deus, salva pessoas pela fé, como nós vimos na semana passada, levando-os a uma confiança exclusiva nele, como o exemplo de Jairo. Hoje nós vamos ver que Jesus restaura pessoas pela fé, fazendo-as participantes do povo de Deus. Ou seja, Jesus, que é o objeto da fé, ele sim, o Salvador, restaura as pessoas e faz com que essas pessoas participem do povo de Deus, da família de Deus. Vamos ver esta verdade nesse texto. Em primeiro lugar, nosso primeiro ponto, no verso 25 e 26, nós vamos ver o sofrimento do pecado. Marcos começa esse texto dando um panorama do que é o ser humano na miséria do pecado. Mas antes que nós aprendamos isso, você deve se lembrar que Jesus está caminhando aqui no meio de uma multidão que o aperta, com o objetivo de salvar a filha de um homem rico da sinagoga. Então, ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, até a semana que vem, eu e você temos que encarnar Jairo e ficar assim: quando é que Jesus vai chegar na minha casa?
Quando é que ele vai resolver o meu problema? Porque o pano de fundo é esse: Jesus está caminhando para salvar a filha de um homem, e nesse meio termo, nesse tempo em que ele está caminhando para lá, é que acontece a salvação dessa mulher. Então veja que Marcos havia fechado o pedido de Jairo, mostrando que a multidão estava comprimindo Jesus, apertando Jesus, esbarrando em Jesus. Eu não sei se você já teve experiência de fazer o que eu vou falar agora, mas eu já tive experiência de ir em jogos do Atlético, por exemplo, lá no Mineirão, com quase 100 mil pessoas. E você, se já foi no estádio, você sabe que para entrar no estádio ou sair do estádio, afunila-se, ou seja, aquele anel gigante onde as pessoas ficam, vira um caminhozinho estreito. E quando você vai passando naquele caminho, as pessoas vão trombando em você, relando em você, encostando em você. E é isso que está acontecendo aqui com Jesus. Mas veja que essa multidão que comprime, esbarra, encosta em Jesus, nada acontece com ela. Essa multidão representa as pessoas que não possuem fé em Jesus, pessoas que veem sinais, tocam, mas tem um grande problema: a falta de fé. Elas fazem um grande contraste com essa mulher. Infelizmente, essa multidão, quisera eu, representaria o mundo, mas não, ela representa as igrejas dos nossos dias e de todos os tempos, em que há uma grande multidão que vai à igreja, mas nada aproveita de Jesus. Uma multidão que comparece domingo após domingo aos cultos, mas que infelizmente não há qualquer mudança no coração. São pessoas que ouvem de Jesus, podem vê-lo exposto como crucificado ante aos seus olhos pela exposição das Escrituras, mas nada acontece. Ouvem sermões, tomam santa ceia, participam do batismo, mas nada acontece. Seus corações são duros e distantes como dessa multidão. Não é à toa um dos puritanos dizer que há muitos no inferno que estão cheios de sermões, mas não tem nada de Jesus. No meio dessa multidão, então, há uma pessoa que toca Jesus pela fé. Então Marcos vai falar sobre ela, e veja que a descrição que ele faz um paralelo com Jairo, que nós vimos na semana passada, aquele homem rico que pediu para a filhinha dele ser curada. Um paralelo muito interessante. Jairo era um líder da sinagoga, esta mulher era anônima, ninguém a conhecia. Jairo era um líder religioso, esta mulher, como nós vamos ver, ela está excluída da comunidade religiosa dos seus dias. Jairo era rico, esta mulher tornou-se alguém sem bens, tentando cuidar da saúde dela. Jairo teve a alegria de 12 anos ter a sua filhinha, conviver com ela, e agora ela está à morte. Mas essa mulher, por 12 anos, sofre de uma doença que a impedia de conviver com seu esposo e de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Esta mulher aparece atrás dele e o toca silenciosamente. Jesus vai atender os dois, mas curiosamente vai atender essa mulher primeiro. Veja que o texto diz que ela estava sofrendo de uma hemorragia, e isto é significativo. Aquela mulher hemorrágica, por 12 anos, está tendo as suas esperanças frustradas, sofrendo um enfraquecimento constante, com sombras espessas na sua alma, lágrimas que foram com certeza vertidas por um sofrimento que não passava, que era prolongado. Esta mulher estava sofrendo algo que o sábio disse em Provérbios: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios 13:12. Ou seja,
ela não estava somente com o físico doente, mas a sua alma estava doente. A enfermidade estava levando esta mulher a ficar sem saída, no enfraquecimento constante, numa doença debilitadora, ou seja, é um cenário horrível. E veja que o verso 26 diz que há muito ela padeceu à mão de vários médicos, gastando tudo quanto tinha. Marcos nos mostra que esta mulher tentou de todas as maneiras ser curada. No Talmud, que era uma espécie de comentário judaico do Antigo Testamento, havia 11 formas de cura para a hemorragia das mulheres. Ela certamente buscou todas essas formas, procurou todos os médicos possíveis, gastou tudo que ela tinha, mas, veja só, ela era uma mulher batalhadora, incansável, buscava a solução. Ela não era nem passiva e nem omissa em relação aos seus problemas, saía buscando de porta em porta, de médico em médico, esforçosamente resolver o problema. E veja que esta mulher ilustra bem aquilo que Satanás disse a Deus em relação à vida de Jó: tudo que o homem tem, ele dá em relação à sua vida. E é de fato isso que está acontecendo. Tudo que ela tem, ela está dando para viver. Mas Marcos diz: a doença fica cada vez pior, e a medicina não tem resposta, ou seja, ela chegou numa doença que é incurável. Mas desse cenário caótico, a gente pode aprender algumas coisas com essa mulher. Em primeiro lugar, a buscar ajuda médica para as nossas vidas. Há muitos cristãos nos nossos dias que condenam pessoas que tomam remédio, que buscam médicos. Gente, isso é uma loucura. Deus cura nossas vidas por meio de remédios e médicos. Isso faz parte da providência de Deus para as nossas vidas. Veja, o grande rei Ezequias do Antigo Testamento, que clamou a Deus por anos de vida, ele foi curado por Deus por uma plasta de figos, que o profeta Isaías aplicou na doença mortal dele. Deus o curou? Sim, mas usou o remédio do seu dia. Hoje são muitos os cristãos que ignorantemente falam assim: nós não podemos tomar remédio, nós não podemos ir no médico, nós não podemos nos tratar. Pelo contrário, devemos sim fazer isso. Tanto que Paulo, ao escrever a Timóteo, disse: Timóteo, toma um pouco de vinho por causa da enfermidade do seu estômago. Ou seja, toma o remédio, meu filho, para de ficar sofrendo as dores igual um bobo, toma o remédio. Em segundo lugar, essa mulher ensina para a gente a cumprir o mandamento sexto, que é não matarás. Segundo os nossos símbolos reformados, o mandamento sexto ensina que nós devemos depender todo o esforço lícito necessário para conservar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Esta mulher está fazendo isso, ou seja, usando seus recursos para preservar a sua vida. E isso é viver o mandamento de Deus: preservar a vida nossa e do próximo. Em terceiro lugar, nós aprendemos uma lição também em relação aos limites daquilo que a medicina e nós podemos fazer em relação à nossa vida. Os médicos não podem curar todos os males, tanto físicos, mas sobretudo da alma. Nenhum médico nesse mundo pode curar os males da nossa alma, que sim é o verdadeiro mal da nossa vida, porque os males da alma são acometidos pelo pecado. Ou seja, esta mulher mostra que o pior que estava acontecendo na vida dela não era a hemorragia, mas o sofrimento decorrente do pecado. E ela sim é uma ilustração vívida do ser humano que sofre na mão do pecado. Calma, talvez você esteja pensando: o pastor está acusando essa mulher de viver no pecado e está sendo castigada. Não é isso. Eu só estou mostrando que o pecado é o verdadeiro culpado de todas as mazelas da nossa vida. Isso faz parte da maldição de Deus para o homem caído.
quando nós desejamos deixar a Deus lá no Éden e servi-lo a nosso próprio modo e portanto sermos autônomos em relação a Deus, Deus deu uma punição ao homem, que o homem seria maldito. O homem, na sua natureza pecadora, receberia as misérias do pecado. Isso é chamado de estado de miséria. Essa mulher está sofrendo isso, as consequências do pecado na vida humana. E é interessante que esta mulher, como eu disse, é hemorrágica. Então veja, as mazelas do pecado fazem com que não somente soframos no corpo, mas soframos com a distância de Deus. Como assim? A hemorragia no Antigo Testamento era obrigatório que a pessoa que estava sofrendo de hemorragia fosse tirada da vida cultica do povo de Deus, fosse tirada inclusive da sociedade. Então esta pessoa não podia ir ao culto. Então esta mulher não podia nem ir ao templo, nem às sinagogas. Ela sofre com o afastamento de Deus. Por isso ela é uma ilustração do pecado e da miséria humana, porque o que o pecado faz é o homem enfermar e o homem ser separado de Deus. E veja que o pecado leva de mal a pior, como essa mulher. O quadro dela só deteriora, só piora, só vai descendo a serra. Ou seja, o pecado faz o homem ir sempre assim, numa espiral descendente, que o fundo do poço é o inferno. E veja que não há recurso humano para parar com isso, a não ser o recurso de Deus. Diz aí que nenhum médico pôde curar essa mulher, mostrando que o recurso humano não pode curar pecados. O único que pode fazer isso é Jesus. Por isso, esta mulher, como eu disse, é uma ilustração do estado de miséria. Veja o que a teologia reformada diz sobre isso. O que é o estado de miséria? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus. Ou seja, ela não pode ir no culto, ela não tem comunhão com Deus. Está debaixo da sua ira e maldição. Ou seja, essa mulher é uma maldita na sociedade. E assim sujeita às misérias da vida. Olha as misérias comendo o corpo dela. E o pior, a morte e as penas do inferno para sempre. Então esta mulher, como o gadareno antes dela, é um retrato perfeito do estado de pecado e miséria. Mas há uma esperança. A esperança é confiar em Cristo. Por isso o verso 27 a 29 mostra o que? A fé vem pelo ouvir, e a fé se apropria do que nós precisamos, que é Cristo. Veja que o verso 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele o tocou. Lembre-se, essa mulher está num estado terrível. Ela está sofrendo, afastada da comunidade, afastada de Deus, afastada do culto, mas ela tem solução. Não em si mesma, não nos médicos. A solução está em Jesus. E veja que nessa situação terrível, ela ouve falar sobre Jesus. Marcos diz: ouve a fama de Jesus. É interessante que Jesus, como nós temos visto até agora no Evangelho de Marcos, ele evitava a fama. Diversas curas foram feitas por ele, e ele expressamente dizia às pessoas: não dizeis a ninguém o que aconteceu com vocês. Você deve se lembrar que lá no começo do livro, Jesus curou um leproso e falou assim: leproso, não conte para ninguém. Ele saiu contando para todo mundo que Jesus o curou, e por isso Jesus não podia entrar nas cidades para pregar. Mas veja só como que Deus é maravilhoso e está acima do pecado humano, porque foi o pecado daquelas pessoas que espalharam a fama de Jesus que levou essa mulher a ter fé em Jesus. Por isso Pedro, quando foi pregar lá em Atos sobre a morte de Jesus, ele disse para os judeus: olha, vocês mataram o Senhor, ele foi entregue sob o determinado desígnio e presciência de Deus, mas vocês mataram o Senhor, mostrando que até o pecado humano pode ser usado por Deus, e é usado por Deus
para produzir os seus efeitos necessários, para cumprir o seu plano. Deus tinha plano de salvar essa mulher, e Ele vai usar a tagarelice daquelas pessoas pecadoras para salvar essa mulher. Ele usa a desobediência para nos salvar em Cristo lá na cruz, e Ele usa a desobediência daquelas pessoas que falaram dele para Jesus chegar no ouvido daquela mulher. E ela ouve da fama de Jesus, ela ouve que Jesus purifica os pecados, os leprosos, que Jesus dá vista aos cegos, que Jesus libertava as pessoas do cativeiro, que levantava coxos, ressuscitava mortos, devolvia o sentido da vida para os pecadores que se arrependiam. Ou seja, tudo aquilo que ela ouviu de Jesus foram como sermões lançados nela, para que ela fosse salva e tivesse verdadeira fé. Mesmo sem querer, aquelas pessoas foram boca de Deus para salvar aquela mulher. Por quê? A fé vem pelo ouvir de Cristo, e o ouvir a Cristo. Veja, a Bíblia tem outros exemplos disso. Você deve se lembrar que na cruz do Calvário, Jesus estava no meio de 2 ladrões, não é mesmo? Mas um deles foi salvo. Como que ele foi salvo? Ele foi salvo porque aqueles sacerdotes ignóbeis ficavam falando de Jesus. Ele é o Filho de Deus. As pessoas do lado e do outro blasfemavam, riam e zombavam. Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedifica. Ou seja, Deus pregou na boca daquelas pessoas para um ladrão que foi salvo lá na cruz. Deus faz assim, salva pessoas, mas Ele salva pessoas brotando fé nelas, através daquilo que se ouve de Cristo. Por isso Romanos 10:17, Paulo diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E meus irmãos, isso é invariável, é sempre assim. Não há verdadeira fé sem ouvir de Cristo. Nós devemos saber de Cristo para termos fé verdadeira em Jesus. E é isso que está acontecendo com essa mulher. Tendo ouvido de Jesus, ela vai então tomar a atitude da fé de tocar em Jesus. E veja que ela creu piamente que ia ser curada, ou seja, ela creu de verdade em Jesus. E Jesus a fez vencer barreiras. Na semana passada nós vimos que tanto a barreira social e religiosa foram quebradas. Aqui mais uma vez a barreira social e religiosa vai ser quebrada pela fé. Esta mulher socialmente, como ela é hemorrágica, ela não pode relacionar-se com as pessoas. Ela tinha que viver confinada, no isolamento, na solidão, sobre a triste realidade do ostracismo, ou seja, fora. Esta mulher era tratada como se tivesse lepra. Por 12 anos ela não pôde abraçar ninguém da família dela. Por 12 anos ela não podia viver no meio do povo. E veja que ela estava ali envergonhada, como nós vimos que ela toca Jesus e nem fala nada, com a autoestima amassada, com medo de ser rejeitada. Mas a fé levou que essa mulher superasse tudo isso. Além disso, a fé fez com que ela vencesse a segregação social. Uma mulher religiosa, a segregação religiosa, uma mulher com fluxo, não podia andar livremente no meio do povo e adorar. Ela estava proibida do culto público, proibida de assistir um rabi pregando a palavra de Deus. Então, esta mulher que é considerada impura, não podia estar ali, mas ela vence essa barreira também. Por quê? Porque ela entendeu quem é Jesus. Ela entendeu que Jesus está acima de tudo isso. Ela entendeu que ela podia confiar em Jesus. E a sua fé foi evidenciada nisso, quando ela venceu todas as coisas para agarrar-se unicamente em Cristo como seu Salvador. E veja que a fé dela é evidenciada pela sua atitude, mas também pela sua fala. No verso 28, ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei
curada. Ela dizia que Jesus tinha poder que ela precisava. Ela não apenas acreditou no coração dela, mas ela confessou que Jesus era poderoso para curar. Ela entendeu melhor então do que os discípulos acerca do poder de Jesus. E veja que sem ver Jesus fisicamente, ela se move em direção a Ele. Ela estava vendo Jesus pelos olhos da fé. Por isso que Jesus, quando encontrou-se com Tomé já ressurreto, ele disse: porque me viste, creste? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ou seja, os olhos da fé fazem com que nós vejamos Cristo verdadeiramente, sem que tenhamos uma vista verdadeira, física dele. É interessante que os nossos hinos, muitos deles são escritos por uma mulher chamada Fanny Crosby, que era cega, e constantemente nos hinos dela ela fala: se eu não posso a face ver, é pela fé que vou viver. Ou seja, eu não preciso ver Jesus fisicamente, eu vou vê-lo pelos olhos da fé. E essa mulher viu Jesus pelos olhos da fé. E veja que a expressão dela, apenas lhe tocar, é significativa, mostrando confiança e entendimento do poder de Jesus. Esta mulher não limitou Jesus. Lembre-se, eu li aqui para vocês Marcos 4,41, que os apóstolos ficaram perguntando: quem é esse? Essa mulher não perguntou quem é esse, ela tinha certeza de quem é Jesus, e ela sabia que Jesus era tão poderoso que apenas um toque ela poderia ficar curada. Então veja que a verdadeira fé conhece Jesus, e conhece Jesus experimentalmente, ou seja, de maneira experiencial. Ou seja, a verdadeira fé experimenta de Jesus, relaciona-se com Jesus, sente prazer, confiança, gozo, confia em Jesus. E a verdadeira fé faz que entendamos que Jesus é tudo o que é necessário para a nossa vida em relação às mazelas do pecado e em relação ao pecado em si. Interessante que esta mulher tentou de tudo, só faltou tentar a única coisa que daria certo, que é Jesus. Mas a fé fez com que ela desvencilhasse desse mundo, das barreiras, tocasse Jesus e confessasse quem é Jesus, porque a verdadeira fé não só toca em Jesus, mas confessa. Por isso Paulo disse em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É exatamente isso que essa mulher está fazendo, confessando Jesus para a sua salvação. Se eu apenas lhe tocar, veja que esta mulher então confessa que Jesus é o Senhor único e absoluto que podia curá-la de uma doença incurável. Ela entende que Jesus é a única esperança verdadeira que não pode ser frustrada. Ela tentou todas as coisas, como eu disse, menos a que funciona, mas agora ela entendeu que é Jesus. Como a Thomas, vocês conhecem a história de Thomas Alva Edison? É o criador da lâmpada incandescente. Ele fez milhares e milhares de lâmpadas para inventar a lâmpada que funcionasse. E quando questionaram ele sobre isso, ele falou assim: eu só aprendi a fazer milhares de formas diferentes de lâmpadas, mas eu precisava só uma que funcionasse. E é isso. A verdadeira fé, ela entende: todas as outras coisas podem ser tentadas, mas elas não irão funcionar. A única coisa realmente que funciona e que deve ser confessada, a única coisa que é realmente precisa e é o objeto da fé, é Jesus. É Ele que é necessário, nada mais. E veja então que ao confessar Jesus, ela vem, toca, e o que acontece? Verso 29: logo estancou a hemorragia e sentiu o corpo curado. Veja que Marcos mais uma vez usa essa expressão logo, ou imediatamente.
Por que Marcos, em cada cura de Jesus, ele usa essas expressões logo, imediatamente? Porque ele está focando no poder de Jesus. Ele já usou outras vezes, usa agora e vai usar de novo, para mostrar o que? Jesus tem todo o poder. Ele está focando em Jesus, no personagem principal dessa história, que é Jesus, não é essa mulher. A ideia de Marcos é que Jesus é tão poderoso que ele não precisa de nenhuma palavra para curar e salvar essa mulher. Uma mulher que tem 12 anos, que está na mão dos médicos, que ninguém curou, e Jesus nem falou nada, e curou e salvou. Esse é o poder de Cristo, meus irmãos. É um poder que é absoluto sobre todas as coisas. E veja que ela foi curada do seu flagelo. Você percebeu que ele escreveu a palavra flagelo no verso 29? Essa palavra flagelo, ela é usada no Novo Testamento para indicar lugar de castigo, mais precisamente a maldição do pecado. Com isso, Marcos está mostrando que essa mulher não foi só curada das questões físicas, mas ela foi curada na alma por Jesus. A verdadeira mazela do pecado, a doença que não tem cura, uma alma longe de Cristo, sem paz, sem consciência de estar caminhando para o inferno. Por isso Marcos usa essa palavra flagelo aqui, para mostrar o que? Jesus estava curando não só o físico, mas está libertando essa mulher da maldição do pecado. Ele está livrando essa mulher da verdadeira prisão da vida dela, que não é uma hemorragia que mantém ela presa longe da sociedade, é a prisão que a mantém longe de Deus, que é o pecado. E meus irmãos, essa é a principal mazela da minha e da sua vida. Quantas pessoas hoje procuram igrejas para serem curadas, mas não procuram a igreja para encontrarem lá o Senhor redivivo e serem curadas na alma, perdoadas dos seus pecados? E veja que a cura dessa mulher é tão substancial que a gente pode destacar duas coisas do que aconteceu. Primeiro, a cura foi imediata. A cura dela foi instantânea, mostrando que tudo que ela havia buscado, tudo que ela queria em outros lugares, ela encontrou instantaneamente em Jesus. Curiosamente, pessoas correm de lugar para lugar, de igreja para igreja, buscando paz com Deus, mas elas ficam mais desesperadas, porque elas buscam igrejas que lhes agradem, pastores que preguem para o coraçãozinho pecador delas, para afagar o ego delas. Mas elas não procuram Jesus, que mostra o pecado e cura o pecado. Por isso as pessoas estão desesperadas e correndo daqui para lá e nunca param em igreja nenhuma, e nunca tem paz, porque elas não estão lá atrás de Jesus. Se elas soubessem que instantaneamente Jesus poderia salvá-las, curá-las, libertá-las, elas entenderiam e buscariam uma igreja firme, piedosa, que prega a Bíblia, e lá seriam curadas, libertadas instantaneamente. E não só isso, elas teriam, como esta mulher teve, uma cura completa no corpo e na alma. Veja que, embora o caso da mulher fosse crônica, instantaneamente ela foi curada no seu corpo. Pum! Acabou toda a mazela, mostrando que, meus irmãos, a cura para o maior pecador, ainda que a pessoa seja a mais rejeitada, a mais afundada no pântano do pecado, há perdão, cura e transformação completa para essa pessoa. Ainda que essa pessoa tenha uma mente cheia de dúvidas, elas podem ser dissipadas por Cristo. Cristo faz a obra completa nas nossas vidas. E mesmo que nós caiamos depois das nossas restaurações, Cristo é tão bendito que a fonte está sempre aberta para uma cura completa na nossa alma. Esse é Jesus Cristo.
Esse é o Cristo que essa mulher tocou. Esse é o Cristo que nós precisamos. Não essa quimera inventada pelos seres humanos nas igrejas evangélicas, que não tem nada de Jesus lá dentro. Nada se fala de Jesus, nada se mostra de Jesus. O verdadeiro Cristo é esse que salva o ser humano, que dá o que nós precisamos. E veja então que Cristo quer que nós sejamos abençoados e sejamos testemunhas do poder dele. Verso 30 a 34. Veja que o verso 30 diz: Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu o poder. Meus irmãos, Marcos mostra que o toque daquela mulher não foi percebido por ninguém naquela multidão. Ninguém naquela multidão viu aquela mulher tocando Jesus, mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, porque em toda essa sessão de Marcos, ele está chamando a atenção para a gente no poder imenso de Jesus, e mostrando que Jesus não é mais um ser humano, um profetinha qualquer que a gente tem que crer nele. Marcos está interessado em mostrar que Jesus é Deus, e por isso Jesus é mostrado como alguém que dele sai poder. Nenhum mero homem pode dar isso para ninguém. Mesmo os apóstolos, quando receberam dom de cura e curavam, eles diziam: por que vocês estão olhando para nós? Foi Cristo que curou. Somente Cristo tem esse poder intrínseco, inerente, natural, que pode doar. Dele saiu o poder. Jesus doou o poder àquela mulher. Não foi ela que usurpou, mas o poder conscientemente saiu de Jesus, porque ninguém pode tirar nada de Deus, ninguém pode fruir nada de Deus se não for pela vontade de Deus. E se Jesus é Deus, Jesus curou aquela mulher com a sua vontade, não porque ela foi lá e afanou a cura. Isso não existe. E veja então que ao perceber que ele curou aquela mulher, ao ter curado aquela mulher, ele pergunta: quem me tocou? Ora, pastor, se Jesus é Deus e ele curou aquela mulher, por que ele perguntou quem me tocou? Não é porque ele não sabia. Ele faz isso por causa dela. Ele sabia perfeitamente bem quem tocou, por que tocou, e na verdade, como decretador de todas as coisas, antes do universo ele sabia que a mulher estaria lá naquele dia e o tocaria com fé. Mas Jesus aqui quer dar grandes lições. Por quê? Veja o que os discípulos falam para ele, e veja se esses homens não precisam de aprender. O verso 31 diz: responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Meus irmãos, talvez você, na leitura do português, não perceba a real fala dos discípulos. Os discípulos não falaram aqui mansamente, numa conversa tranquila. Não é como se eles estivessem conversando assim: Jesus, como é que o senhor pode perguntar uma coisa dessa? Tem muita gente te tocando. A resposta deles é com ironia e ira. Nós não sabemos o motivo, por que eles estão assim, mas eles estão irônicos e raivosos sem nenhum motivo aparente. E é interessante que toda essa sessão, os discípulos são aqueles que se mostram mais perdidos em relação a Cristo do que aqueles que são ajudados. O homem gadareno que teve os pecados expulsos prostrou e adorou Jesus. Jairo prostra e adora Jesus. A mulher entende quem é Jesus e toca em Jesus, enquanto os discípulos estão lá: quem que é esse? E isso é impressionante, porque os discípulos aqui são um exemplo negativo do que não devemos fazer. O que? Duas coisas. Em primeiro lugar, a falta de reflexão deles. Se eles tivessem considerado um pouco o que Jesus fez no mar, acalmando o mar, e o que Jesus fez na terra, salvando o gadareno, se eles só parassem para pensar
refletir, eles entenderiam: nós estamos diante de Deus e nós não podemos falar com ironia e raiva diante de Deus. É interessante que os discípulos aqui lembram muito Jonas, né? Que Deus perguntou para ele: é razoável essa tua ira? E ele falou assim: é razoável até a morte, Deus. Eu fico irado até quando eu quiser. Os discípulos parecem Jonas aqui. Eles teriam, com uma reflexão simples, entendido: nós não podemos falar irrefletidamente diante de Deus. E veja que há poucas horas atrás eles estavam dentro de um barco, a tempestade é acalmada e eles ficaram maravilhados com aquilo. E agora, poucas horas depois, eles estão com raiva de Jesus. Em segundo lugar, como eu disse, não tem motivo para isso, não externamente, mas tem um motivo para eles estarem assim. O motivo está dentro deles. O motivo é o coração. E talvez você pense assim: esses apóstolos não valem nada, né? E eu vou te falar, eu e você também não. Isso acontece conosco. Você já reparou que muitas vezes a gente fica com raiva das pessoas e com raiva de Deus sem motivo nenhum para isso? Você já percebeu que muitas vezes Deus tira uma coisinha da gente, toca em algum pontinho da vida da gente e a gente começa a murmurar e reclamar de Deus, meu amigo, esquecendo de todo o resto que Deus lhe dá? Vida, respiração, alimento, vestimento, família, igreja, palavra, tudo. Ou seja, qual que é o motivo? Um coração que a fé não é firme, não tem firmeza de fé. Mas graças a Deus, porque nós estamos lidando com Jesus. Porque se fosse você, o que você faria? Olha o que Jesus fez, verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus, surpreendentemente, diante da grosseria dos apóstolos, não respondeu nada. E meus irmãos, como Cristo é maravilhoso! Quantas vezes Jesus passa por cima das nossas malcriações, das nossas respostas inadequadas a Ele, nossos murmúrios, nossas orações irrefletidas, nossa grosseria em relação a Ele, e Ele não nos responde segundo merecemos. Olha, querido, a gente deve dar graças a Deus, porque Deus não nos trata segundo nós merecemos. Se Deus nos tratasse segundo merecemos, nós estaríamos perdidos. Deus é longânimo, Ele é assaz benigno, tardio irar-se, e louvado seja Ele por isso. Graças a Deus. Contudo, não é porque Deus é longânimo, assaz benigno e tardio irar-se, que eu e você devemos tomar uma licença para abusar disso. Não mesmo. Os apóstolos abusaram disso algumas vezes, mas nós jamais devemos fazer isso. A longanimidade de Deus, meus irmãos, é longa, mas ela também acaba. E quando ela acaba, nós somos duramente afetados pelas consequências das nossas falas grosseiras e irrefletidas. Não abusemos disso. Veja só, Jesus continua procurando aquela mulher. E é interessante que, como Deus, Ele faz isso mesmo. Nós lemos aqui o Salmo 34 e o 33, mas eu quero focar em 2 versículos sobre a ação de Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E você deve se lembrar que João disse que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus continua olhando para aquela mulher, não por desconhecimento ou ignorância, mas porque Ele quer abençoá-la como Deus. Jesus queria que os apóstolos entendessem a lição de uma fé submissa. Ele queria que aquela mulher fosse vista pelos demais, vista pelos discípulos, de uma pessoa que confia só nele. Lembre-se, esse é o problema. Quem é esse? Quem é esse? E Ele quer que eles aprendam com ela. Quem é esse? Aquele que salva, aquele que muda vidas.
Então veja, assim como essa mulher precisa de muito mais de Jesus para edificar a sua fé, os discípulos e todos ali também precisam entender, por meio desse exemplo, quem é Jesus. E veja que aquela mulher tinha feito tudo de maneira escondida. Então essa fé oculta se torna visível. Verso 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que aconteceu, adorou Jesus, prostrou e declarou a verdade. Veja então que essa mulher está atemorizada, tremendo, com medo. O texto não revela os motivos completos sobre isso, mas nós podemos imaginar quais são. Em primeiro lugar, esta mulher, ela está vivendo no primeiro século, naquela cultura e veja, não só numa cultura, mas no meio de homens que não são piedosos. Então, naquela sociedade não era adequado uma mulher sair falando em público, sobretudo com um rabi, com um mestre. Você deve se lembrar de João 4, que Jesus conversou com a samaritana e as pessoas estranharam que ele estava conversando com aquela mulher, porque não era comum a mulher se manifestar e procurar um rabi para conversar com ele. E veja então que Jesus se volta justamente para conversar com aquela mulher. E veja que as pessoas então têm uma coragem muito grande de dizer que o cristianismo é hipócrita e machista. Na verdade não é coragem, é idiotice, né? Porque Deus sempre deu valor às mulheres na sua palavra. E a forma de ação que Deus determina no cristianismo em relação às mulheres é livrando-as de abusos, de machismo. O cristianismo vê as mulheres como coisas preciosas de Deus, tanto que a Bíblia diz que quem acha mulher, acha graça de Deus. Chama Eva de auxiliadora idônea, socorredora do homem. A Bíblia não vê a mulher como inferior, a Bíblia vê a mulher inclusive igual ao homem, no quesito da imagem e semelhança e da salvação. Por isso Pedro recomenda: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois herdeiros juntamente da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, maridões, suas mulheres estão em pé de igualdade com vocês. A diferença é que elas são vasos frágeis, quebram, proteja, cuida, ama. Ó, isso é machismo? Não, isso é amor. Naquela sociedade era difícil isso acontecer. Essa mulher não está no meio de homens piedosos, nem os discípulos são tão piedosos assim ainda, por isso ela estava com medo. Em segundo lugar, ela era cerimonialmente impura, ou seja, está numa multidão esbarrando nas pessoas, ela ia fazer com que todas aquelas pessoas fossem impróprias para o culto. Agora imagina, uma pessoa vê uma mulher daquela, tornando todo mundo imprópria para o culto, ela ia morrer. Eles iam arrebentar ela ali. Mas em terceiro lugar e mais importante, essa mulher foi curada só em tocar em Jesus. Antes ela ouvia falar de Jesus, agora os olhos dela veem Jesus e veem que Jesus é extremamente poderoso. Ela estava diante de alguém que curou ela de uma doença incurável apenas com as vestes. O que esse homem podia fazer com ela? Naturalmente surgiu nela um temor, um tremor e um sentimento de pequenez diante de Jesus. O que está acontecendo? Durante toda essa sessão, os discípulos lá no barco entenderam que Jesus era muito grande, ainda que eles não entendessem direito que era Jesus. O homem cheio de demônios entendeu que Jesus era muito grande, e Jairo, chefe da sinagoga, entendeu que Jesus era inigualável e muito grande. Ou seja, essa mulher entendeu: Jesus tem um poder inigualável. E isso é um grande contraste com tudo que está acontecendo.
E veja o contraste com os apóstolos, com respostas grosseiras, com respostas irrefletidas. Aquela mulher tem consciência do poder de Jesus, e ela então teme e treme. E veja uma coisa interessante, diz Marcos que a cura dela tinha algo de plena consciência no seu ser, ou seja, a cura não foi enigmática, não foi algo escondido, não foi algo sem saber. Não é como as curas falsas dessas igrejas evangélicas, né? Estou vendo que tem alguém aqui com dor de cabeça. É óbvio que num monte de gente, alguém com dor de cabeça vai estar. Eu mesmo, quase todo dia. É óbvio. Ah, Deus está te curando. A pessoa nem sabe que estava doente e agora está curada de uma doença que ela nem sabia que ela tinha, e que realmente ela não tinha. Isso glorifica a Deus aonde? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Isso tudo é mentira e balela de Satanás, embuste do diabo para enganar pessoas, de almas que estão sofrendo e ainda vão sofrer mais ainda. Mas quando Cristo faz a obra, as pessoas têm consciência certa de que Ele fez. Veja que essa mulher então é um paradigma daqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, eles reconhecem que uma mudança está sendo operada no coração deles. Eles sabem que a natureza está sendo mudada, porque novas afeições estão surgindo na alma. A salvação, meus irmãos, operada por Cristo em nós, faz com que as nossas vidas tomem consciência das mudanças que estão ocorrendo. E estas mudanças não ficam ocultas, elas geram efeitos visíveis nas pessoas, como aconteceu com essa mulher. E veja que o que acontece com ela? Ela se prostra e adora Jesus. É o terceiro caso seguido de Marcos mostrando de alguém que se prostra e adora Jesus. Então Marcos está dizendo para mim e para você o que? Jesus é Deus, porque o único que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração é Deus. E o próprio Deus diz: a minha glória eu não dou a outrem. Se Jesus não fosse Deus, Ele jamais admitiria que 3 pessoas em sequência prostrassem e adorassem. Agora veja que coisa, esta mulher não estava afastada da adoração e afastada de Deus? Agora ela está aos pés de Deus, adorando a Deus, assumindo a posição de um salvo. Os salvos adoram a Deus. Os judeus, eles entendiam, adoração significa prostração, e agora essa mulher está adorando Jesus como seu Deus. Venceu o medo, venceu as pessoas, e ela então adora. E não só adora, mas ela adora em verdade. Diz que ela falou toda a verdade, ela contou tudo o que aconteceu. Veja que a salvação é acompanhada por adoração, e não só adoração, mas adoração em verdade. Não é uma adoração mentirosa, é uma adoração de acordo com a verdade. Aqueles que são salvos adoram, aqueles que são salvos vivem a verdade e falam a verdade. Por quê? O contraste é de Satanás, o pai da mentira. Aqueles que são salvos não são filhos do diabo, eles adoram e falam a verdade. Bem diferente da falsa adoração dos nossos dias, que o foco é o homem e não Cristo, que o foco é o que você quer e não o que Jesus quer. Muito diferente das mentiras dos púlpitos malditos por aí. Bem diferente dos crentes, falsos crentes, que enganam e seguem enganando. O crente fala a verdade, o crente vive a verdade, o crente ama a verdade, porque Jesus é a verdade. E por fim, veja que o foco de Jesus não era ignorância. Jesus queria abençoar essa mulher. Filha, a tua fé te salvou. Veja que o carinho de Jesus com essa mulher, ele chama ela de filha. Jairo tinha acabado de chamar a menina dele de filha. Na mesma cena a gente tem Jesus chamando de filha. O que ele quer dizer com isso? Esta mulher agora,
ela não está mais no estado de pecado, de miséria, ela não está mais longe de Deus, agora ela é filha de Deus. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, eles são restaurados e eles passam a ser filhos de Deus. Eles deixam aquela distância infindável de Deus, a inimizade que eles tinham para com Deus, e se tornam filhos de Deus pela fé em Jesus. E é isso que João disse: todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí veja então, se são os que creem que são filhos, os que não creem não são filhos. Então, todas as pessoas são filhos de Deus? Não sei aonde, na minha Bíblia não diz isso não. Na minha Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Talvez eu tenha que mudar para a sua versão, né? Essa mulher creu em Jesus e recebeu poder, a autoridade, porque é isso que a fé, depreende de Jesus, agarra de Jesus. A fé verdadeira nos faz ver Cristo como Salvador, nos faz abraçar a Jesus como Senhor e nos faz ser filhos adotivos de Deus. Então, que maravilha é o dom da fé, não é? Algo tão pequeno que eu e você não nascemos com ele, mas é capaz de um grande resultado. Somos salvos através da fé. Jesus salva pessoas pela fé. Mas veja, a fé não é a causa da nossa salvação. Jesus é a causa da nossa salvação. A fé é um instrumento da nossa salvação. Nós somos salvos por meio, intermédio, instrumentalidade da fé. Paulo disse assim, olha, porque pela graça sois salvos. Então a causa da gente ser salvo é graça de Jesus, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro que a causa da nossa salvação é graça, e a fé pela qual a gente apropria da salvação é o meio que a gente recebe a salvação. Ela não é nossa, ela é um dom de Deus, e ela é um instrumento de Deus. Isso acontece não é porque a fé é poderosa, mas porque Jesus é poderoso. Jesus é tão poderoso que usa uma fé tão pequena como um grão de mostarda, uma fé tão irrefletida quanto os dos discípulos, uma fé tão tímida quanto essa mulher, para salvar pessoas. Por quê? A fé pode ser pequena, mas o que importa é o Senhor da fé, que é Jesus, e é por ela que nós nos aproximamos e apropriamos de Jesus. E quando isso acontece, nós temos paz. Jesus disse: vai-te em paz. Veja que Jesus abençoou aquela mulher com a sua paz. Ela, pela fé, obteve a paz com Deus. Uma mulher que viveu 12 anos enferma, mas a vida inteira sem paz, agora enfim recebe a paz de Cristo. Pela ação de Cristo, ela recebe a paz, e nada mais do que isso é preciso. Mas veja que coisa interessante, essa mulher não podia estar no templo e nem na sinagoga, não é mesmo? Para receber a paz, porque todo fim de culto, o sacerdote virava para o povo, erguia as mãos e dizia: o Senhor te abençoe e te guarda, Ele volva o rosto dele para ti e te dê a paz. O que Jesus está fazendo é, como o grande sumo sacerdote, que penetrou o véu, que nos salva, abençoando essa mulher com paz. Ou seja, Jesus virou o rosto dele e lhe deu a paz com Deus, tudo o que ela precisava. O que ela precisava então não era cura, era ter paz, salvação, era ter Jesus. E é justamente isso que Jesus fez. Viu por que Jesus perguntou agora: quem me toca? Para que ela o confessasse e recebesse a paz de Jesus. É isso que eu e você precisamos. Já que você e eu, nós não podemos tocar fisicamente em Jesus, como viver esse texto?
Primeira aplicação, eu quero ler para você, não se enfade com isso, uma aplicação que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez. Tem gente que acha que eu sou bravo, né? Veja só. Ele diz o seguinte: muitos comprimem a Cristo, poucos o tocam pela fé. Jesus frequentemente estava no meio da multidão, sempre atrai multidão. Não obstante, a maioria das pessoas que o buscavam não tinham contato pessoal com ele. Muitos seguem a Jesus por curiosidade, mas não oferem nenhum benefício dele. Mas Jesus conhece aqueles que o tocam pela fé no meio da multidão. Multidão vem, multidão vai. Só essa mulher o tocou pela fé e foi curada. Aos domingos, a multidão vem à igreja, aqui e ali, mas alguém é encontrado chorando por seus pecados, regozijando-se em Cristo pela salvação, e então Jesus pergunta: quem me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir, acham errado deixar de vir, mas estar em contato real com Jesus não é o que as pessoas esperam acontecer no culto. Elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas só vão despertar tarde demais, quando estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas da sua vida. Alguns vêm para orar, mas não tocam a Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. São batizados, mas não com o Espírito Santo. Comem o pão e o vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Nunca tocam Jesus e nunca voltam em paz para casa. Possivelmente, e aqui o possivelmente é eufêmico, eu falo com certeza, esse é o maior número na igreja. É como a multidão que comprime a Jesus, mas não quer saber de Jesus. Vem à igreja, mas nunca o encontram. Querido, não abra mão de tocar a Jesus pela fé hoje. Não se contente em servir Jesus mecanicamente. Sirva Jesus experimentalmente. Experimente Jesus pela fé. Não se contente em ouvir sermões. Ouça Jesus falando com você. E diante disso, peça a Ele: me salva, me salva. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fala, né, que idolatria existe na igreja católica. Quantas pessoas da nossa igreja deixam vir na igreja porque tem um parente em casa? Isso é idolatria, meu amigo. Jesus é maior do que qualquer parente seu. E eu vou te falar, se o príncipe Charles estivesse na minha casa, eu ia mandar ele embora para vir na igreja. Ele que se exploda. Porque um dia eu vou estar diante de Jesus, e nenhum príncipe, nenhum parente, nem ninguém vai falar assim: Jesus não condena não. Percebeu a hipocrisia que nós estamos vivendo? Eu espero que sim, para você não ir para o inferno e depois chegar lá e falar que foi inadvertidamente. Segunda aplicação: nesses versos podemos notar quanta miséria o pecado faz no mundo. Essa mulher ficou 12 anos presa, com dores e sofrendo na mão de médico, gastando tudo que tem e indo de mal a pior. Todos os meios humanos não puderam fazer nada. Por quê? Consequência do pecado. Por isso, é de abismar ficarmos assim, embasbacados, o quanto nós não odiamos o pecado. Meu amigo, o pecado é como uma pessoa que lhe oferece uma droga. Ele lhe dá prazer, mas lhe mata.
E o pecado é a causa de todas as dores da sua vida, no corpo e na alma. E Deus não criou nenhuma criatura racional dele, e eu estou falando dos homens, para serem sofredores. Foi o pecado, nada além do pecado, que trouxe a miséria como uma herança para nós. Por isso, é o pecado que traz todas as dores excruciantes, todas as enfermidades repugnantes, e nos faz pobres sem Deus. Nunca se esqueça disso, e a partir disso, odeie o pecado com atitude santa, com um ódio consumado. A Bíblia manda a gente odiar o pecado, não é acariciar ele, não é considerar como um amigo do peito, é odiar. E é assim que os verdadeiros crentes vivem, odiando o pecado. Terceira aplicação: a cura imediata daquela mulher tem por finalidade servir como figura do alívio que o Evangelho proporciona à alma. A verdade é que nós, seres humanos, sem Cristo, estamos com a nossa consciência e os nossos corpos exauridos. E esta é uma experiência que muitas pessoas que sentem no banco das igrejas passam constantemente, estão exauridos. Por quê? Porque as consciências deles não encontraram a paz, o alívio em Jesus. Muitos têm passado, ano após ano, tristeza após tristeza, buscando paz em Deus, em coisas que jamais terão, em riquezas, em bens, em empregos. Não. Pessoas têm apelado para remédios terrenos, sem obter qualquer alívio na alma. Têm exaurido a si mesmos, de igreja em igreja, para se sentirem melhores, mas estão cada vez piores. Aonde que eles podem encontrar alívio? Aonde eles podem encontrar a paz que tanto precisam? Na mesma pessoa que essa mulher, Jesus. Só nele. Buscar paz em qualquer outra coisa é cavar uma cisterna que não tem água. Vai cavar, cavar e nunca vai descedentar. Em quarto lugar, o crente é alguém que cessou as suas próprias obras. O crente é alguém que desistiu dos seus próprios recursos em busca de paz. O crente é aquele então que aproxima de Cristo como humilde pecador, entregando-se única e exclusivamente à sua misericórdia. E quando faz isso, a carga imediatamente sai dos ombros. O peso da consciência se transforma em alegria, a ansiedade em paz. E tudo o que é preciso é um toque da verdadeira fé. Um toque da verdadeira fé faz mais do que todos os sacrifícios que podemos fazer para obter paz, para obter segurança. Um olhar dirigido a Jesus é mais do que o silício e a cinza lá da igreja católica podem fazer, que na verdade não fazem nada para a alma. Que jamais você se esqueça na sua vida diária desta realidade, que o segredo da vida de paz é entregar-se a Jesus, é se lançar confiantemente nele. Quinta aplicação: note como é apropriado aos crentes confessar Jesus diante dos homens. Aquela mulher quis sair de fininho, mas Jesus lhe fez confessar toda a verdade diante das pessoas. Nosso Senhor então indagou quem havia tocado nele, não por qualquer dúvida dele, mas porque havia necessidade dela confessar a Jesus,
confessar que sua alma foi curada por Jesus. Por isso, nós devemos publicamente, diante dos nossos irmãos e amigos, parentes, confessar o que Jesus faz nas nossas vidas. E, acima de tudo, viver uma vida de louvor a Cristo, de elogio constante a Cristo, pelo perdão de pecados, que nós não merecemos, mas amplamente recebemos da mão dele. Confesse a Cristo, fale do que Cristo faz, louve a Cristo. Sexta aplicação: há uma grande lição que os verdadeiros crentes fazem bem em lembrar. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Jairo não o fez, e esta mulher também não. Se somos espiritualmente vivos, Jesus nunca vai ser um motivo de vergonha. Nós nunca vamos evitá-lo, nem em particular nas nossas casas, nem em público, no meio de quem quer que seja. Tudo que é necessário é a disposição de reconhecer Cristo como Salvador, sem preocupar com o ridículo ou a perseguição dos homens. Mais do que isso não é requerido, porém a gente não deve contentar com menos do que isso. Se nós envergonharmos de Jesus, Ele vai se envergonhar de nós. Não se envergonhe. E meus irmãos, última aplicação, sétima e última, nós vimos que Jesus abençoou essa mulher como sumo sacerdote de Deus. Jesus hoje está no céu como sumo sacerdote de Deus. E o que Ele está fazendo? Abençoando os seus eleitos. E não só abençoando os seus eleitos, orando pelos seus eleitos. Então, se você estiver hemorrágico na sua fé, se a sua fé estiver esvaziando aí como a hemorragia dessa mulher, clame a Jesus, me ajude. Lá no céu Ele orará por você e lhe ajudará. Não deixe a hemorragia da sua fé crescer na sua vida, porque pecado, quando ele não é morto, ele só vai crescer, só vai afundar, só vai te levar de mal a pior. Então vá até Jesus e ore: grande sumo sacerdote, me ajude, vem me socorrer, e toque-o pela fé. Não deixe de fazer isso na igreja e na sua casa. Não deixe de fazer isso. Que Deus nos ajude a ter uma fé verdadeira, singela e mesmo que fraca, mas com um objeto poderoso que é Jesus. Não confie em mais nada a não ser Jesus. Daí os reformadores dizer: solos Cristo, somente Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, lhe agradeço pela palavra do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, e que o Senhor aplique aos nossos corações, levando-nos a experimentar de Jesus, a ter prazer no Teu Filho, a ter uma confiança plena e senti-lo atuando nas nossas vidas pela palavra e pelo Teu Espírito. Ó Deus, nos leve a deixar as barreiras que nos impedem de tocar a Jesus. Nos ajude, ó Deus, nos levando até o Teu Filho e fazendo com que Ele seja muito real nos nossos corações. E nos ajude de tal maneira, ó Deus, a ter paz contigo nesta vida e a caminhar com fé, que um dia o vejamos face a face, já sem o véu da cortina, da mortalha desse mundo.
nos dê a graça de caminhar rumo ao dia que poderemos tocar Jesus de verdade, não só com os olhos da fé, mas com os nossos próprios corpos. Nos dê essa graça, Senhor. Faça essa obra no nosso coração e escute quanto o teu filho orar em nosso favor, porque somos fracos, somos incapazes, somos, ó Deus, tão pequenos e ínfimos, mas nos ajude. Ó Deus, abençoe a tua igreja, para que volte, ó Deus, a fé verdadeira em Cristo, volte a exposição bíblica verdadeira, volte, ó Deus, para os fundamentos da fé apostólica, não só a nossa igreja, mas a igreja do Senhor, e tire do teu povo essa hipocrisia, da multidão que não toca em Jesus pela fé. Nos ajude, é no nome dele que oramos, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do terno Espírito da promessa estejam com os filhos do Senhor, hoje e para sempre, amém.